desde 2018, já lá vão 3 anos e meio, quase 4 anos, e desde aí, portanto, que nós tivemos, como todo mundo, que nos adaptarmos à situação, adaptarmos à pandemia, darmos a volta por cima e conseguirmos realizar este projeto em condições tão difíceis como foram aquelas que todos nós vivemos, portanto, com a pandemia. Quero agradecer, portanto, desde a primeira hora aos 2 municípios, portanto, a Câmara Municipal de Arouca e a Câmara Municipal de Valdecâmara, como nossos parceiros neste projeto, parceiros estratégicos e também de apoio ao projeto mesmo financeiro, e queremos desde já agradecer este envolvimento. Uma palavra também ao nosso parceiro, a Associação Empresarial da Agda, porque em conjunto conseguimos elaborar aqui muitas das atividades que estavam previstas e vamos conseguir terminar este projeto com uma taxa de concretização bastante elevada. Como disse aqui há um bocadinho atrás, o sucesso foi possível porque também fizemos um grande esforço na conversão para o digital. Portanto, e isto todos nós andamos durante 2 anos, pelo menos, a aprender e a tentar viver ou sobreviver com as condições existentes na parte do digital, que também foi, apesar de ser mau, teve essa particularidade de nos obrigar, entre aspas, a seguir de uma forma muito mais acentuada o caminho da digitalização. E isto também, em certa parte, foi conseguido e foi repercutido também em muitos das atividades que estavam adstritas a este projeto. Outra grande vantagem que ainda tivemos, apesar de tudo, foi que conseguimos aproveitar alguns momentos em que a pandemia deu tréguas, ainda conseguimos fazer algumas missões e não conseguimos de todo as missões inversas, mas não conseguimos as digitais e, acima de tudo, conseguimos colocar empresas com empresas, portanto, do lado de lá e do lado de cá, a conversar e a negociar, e esse também era um dos propósitos que estava subjacente a todos os protocolos que nós conseguimos realizar durante o projeto e que aqui mais à frente iremos falar deles. Outro aspecto muito importante que eu acho que devemos realçar é o aprofundar da relação com a nossa diáspora. Isso foi conseguido através também de alguns intervenientes neste projeto e constituiu também uma mais-valia e portas abertas para no futuro continuarmos a trabalhar. Este projeto foi um abrir de portas, é um caminho que tem que continuar a ser trilhado. Nós, da Associação AECA, estamos empenhados em continuar a trilhar este caminho, porque achamos que, acima de tudo, as empresas têm que ter canais abertos e têm que ter, do lado de lá, parceiros estratégicos. Foi isso que nós tentamos conseguir com este projeto. Foram celebrados diversos protocolos em diversos países e isso foi um princípio de algo que tem que ser continuado. É com essa perspectiva que nós, o futuro próximo, ainda agora durante o almoço aqui com o Sr. Presidente da Câmara estivemos a avaliar potenciais, portanto, missões futuras, seja em termos institucionais de autarquia, mas também levar empresas do Conselho, trazer empresas de fora cá ao Conselho, portanto, isso é um passo que foi dado e que queremos aprofundar cada vez mais no futuro próximo. E não queria estar a tomar mais tempo a todo o vasto painel que temos ainda durante esta tarde. Desejo a todos uma continuação de uma muito boa jornada de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, por estas simpáticas palavras de abertura. Passaria então imediato a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Valdecâmara, o nosso reforçado agradecimento por nos acolher neste espaço municipal. Por isso, seja bem-vindo, o tempo é seu. Muito obrigado a todos. Uma saudação ao Sr. Presidente da ECA, o Engenheiro Carlos Brandão, ao Dr. Adriano Fidalgo, da Astrolab, que está aqui também connosco e tem sido uma peça, e perdoa uma expressão, peça fundamental em toda esta mecânica do Master Export. Saudar também o Dr. António Carlos Duarte, vereador da Câmara Municipal de Arouca. Uma saudação também
ao Raul Reis do jornal Bom Dia, um jornal com uma fortíssima implantação na diáspora, mas também na Europa, e saudar também José de Matos, da Associação Portuguesa de Materiais de Construção, Bernardo Tavares Neri, da Qatari, e obviamente, e repetindo, uma saudação a todos aqueles que estão aqui connosco. Obviamente que é uma grande satisfação, portanto, acolher este encontro, acolher esta reunião aqui nas instalações da Câmara Municipal de Valcambra. Obviamente a Câmara Municipal de Valcambra está sempre aberta a participar e a dar o seu contributo naquilo que for entendido como necessário para a prossecução daquilo que é um objetivo comum, que é a dinamização da nossa indústria, o encontrar de novas oportunidades, o criar novos canais de exportação, criar novas medidas que possam ajudar todos aqueles que necessitem. E, obviamente, o nosso tecido empresarial, da área de intervenção da AECA, portanto, dos municípios de Valcambra e de Arouca, e que eu aqui neste projeto também estendo ao município de Águeda, que também foi parceiro neste projeto. Tudo aquilo que, obviamente, nós possamos fazer deverá ser feito. E pegando naquilo que disse o Sr. Presidente da AECA e olhando para aquilo que foram as dificuldades, nomeadamente com a implementação deste projeto, deste Master Export, que seria, à partida, um projeto desenhado para ter parcerias ativas, para ter parcerias, diria, ao vivo, entre os nossos empresários, os empresários que estão radicados no nosso território e todos aqueles que seriam os nossos potenciais alvo deste Master Export, ficou obviamente prejudicado por aquilo que foram 2 anos muito difíceis que a pandemia nos trouxe. Mas também a pandemia trouxe-nos outras oportunidades e trouxe-nos outras aprendizagens e provavelmente hoje estaríamos todos numa sala, estaríamos todos a conviver, e estas novas ferramentas permitiram-nos também olhar muito para o digital, olhar muito para aquilo que são as oportunidades que o digital nos traz. E se nós olharmos para aquilo que são os objetivos do PRR, mas também aquilo que vão ser os objetivos do próximo quadro comunitário, do Portugal 2030, vemos que o digital tem uma componente fortíssima, tem um investimento, uma linha de financiamento fortíssima para aquilo que diz respeito ao digital. Portanto, e todos nós temos que estar muito centrados nas novas tecnologias, e isto obviamente não é nenhuma novidade para os nossos empresários, porque estão, a maior parte deles, se não todos, na vanguarda daquilo que é o digital e daquilo que são as novas oportunidades e as novas tecnologias, mas de qualquer forma reforçar esse importantíssimo papel e aquilo que foi também uma possibilidade de aprendizagem que todos tivemos que ter quanto ao digital diz respeito, porque aquilo que foram inúmeras reuniões, inúmeras conversas, inúmeros trabalhos que foram desenvolvidos, eles foram feitos na versão online e quando assim é, também se criaram novas aprendizagens, nomeadamente as nossas crianças, durante um bom período de tempo, tiveram aulas não presenciais, tiveram aulas através dos meios informáticos, e as próprias câmaras municipais tiveram de ser parceiros ativos em todo este processo, em toda esta nova vertente e esta nova versão do digital. E por isso, olhando para aquilo que são as oportunidades que temos, olhando para aquilo que foram as dificuldades que atravessamos, mas também olhando para aquilo que neste momento está a acontecer na Europa e vai provavelmente acontecer ao mundo, que são um avolumar e um agravar de dificuldades, vai trazer-nos certamente novos desafios, novas formas que vamos ter que encontrar e vamos ter que reinventar para fazer trocas comerciais,
provavelmente teremos um período que eu espero seja curto de alguma recessão, fruto daquilo que é a guerra que está neste momento a acontecer na Ucrânia e que vai, obviamente, criar fortíssimos constrangimentos ao nível energético, ao nível das próprias transações comerciais. Portugal, perspectiva-se que seja um país, por exemplo, que sofra consideravelmente com aquilo que vai ser a dificuldade de fornecimento de cereais, porque nós somos um país que depende do mercado externo em mais de 90% daquilo que é o fornecimento de cereais. Portanto, nós todos temos que estar muito atentos, muito espertos para aquilo que vão ser os próximos tempos e os desafios que todos vamos enfrentar. E, obviamente, isto aqui acredito que tenha que ser reequacionado. Portugal e a Europa foram, ao longo dos tempos, perdendo algumas, diria, capacidades e algumas autossuficiências que importa recuperar. Desde já, uma delas é, obviamente, a produção agrícola, a produção dos cereais, mas de tudo aquilo que depende e contribui para a alimentação humana. Depois, a dependência que nós temos dos mercados asiáticos. Todos nós sabemos daquilo que são, neste momento, a dificuldade em encontrar alguns produtos. Eu recordo, por exemplo, os componentes elétricos e eletrónicos, neste momento, são um problema sério. Eu tenho aqui, por exemplo, um problema no município que não consigo cumprir com uma candidatura de substituição da iluminação pública para a tecnologia LED, porque simplesmente a empresa que fornece as lâmpadas não tem componentes para fazer a montagem dessas mesmas lâmpadas. Portanto, a Europa e Portugal têm que se reinventar e têm que pensar muito naquilo que é a produção, aquilo que é trabalhar a autossuficiência, olharmos para aquilo que são as nossas fortes dependências de mercados, nomeadamente ao nível energético, mas a muitos outros níveis, nomeadamente ao nível dos componentes eletrónicos e outros, e pensarmos que temos que apostar de uma forma séria, de uma forma fortíssima no nosso tecido empresarial. E o tecido empresarial é quem efetivamente cria riqueza, é efetivamente quem cria postos de trabalho, e por isso os nossos empresários têm que estar todos na linha da frente, têm que ser obviamente apoiados. As linhas de financiamento, muitas delas, se calhar deverão deixar de ser para o poder central, mas deverão ser para quem efetivamente produz, para quem efetivamente cria riqueza para o país e também para a Europa, e olharmos e mudarmos este paradigma muitas vezes do exclusivamente quase social, entramos num paradigma de muito social e de pouca economia. Portanto, eu acho que nós temos que equilibrar e dar uma componente muito forte à economia. E se a economia estiver forte, o social deixa de fazer tanto sentido, porque se produzirmos mais, se tivermos melhores salários, se tivermos melhor qualidade de vida, obviamente que o social perde tudo aquilo que é a sua importância e a sua necessidade. E, obviamente, e para não me alongar mais, dizer que este programa, este Maxter Export, apesar do tempo em que decorreu e das dificuldades que foram sentidas na sua implementação, ele deu os seus frutos. Portanto, ele permitiu abrir portas no mercado externo, nos mercados-alvo que foram definidos à cabeça como sendo estratégicos para este projeto, e obviamente que se deseja que o retorno seja real, que possa acontecer, mas que este projeto não fique por aqui. Este projeto possa continuar com o envolvimento das empresas, dos municípios, da própria AEC, que tem sido extraordinária nos esforços que tem desenvolvido para levar as nossas empresas ao mercado externo, mas também trazer
os clientes, trazer os compradores ao mercado nacional. E esta criação de sinergias e este feedback de encontros e de oportunidades poderá ser, obviamente, algo de muito importante para todos nós, eu diria para todos vós, empresários, que no dia-a-dia, obviamente, sentem muitas dificuldades, mas fazem muito, são pessoas extraordinárias que criam, que desenvolvem, que idealizam sempre mais, e esse sempre mais é sempre algo de muito importante. E por isso, obviamente, parabéns a todos, parabéns à ECA pela dinâmica, pelo trabalho como sempre, o município de Valcambra estará disponível para colaborar e para ser parceiro nestas iniciativas. E continuação de uma excelente sessão e muito obrigado pela oportunidade, por podermos estar aqui nesta sala a falar para os nossos empresários e continuação de ótimo trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente do município de Valcambra, Dr. José Pinheiro, pelas palavras de acolhimento, pela disponibilidade para acompanhar e ser parceira deste projeto e por nos acolher nesta sessão de encerramento. E passo imediato a palavra ao Sr. Vereador Dr. António Carlos Duarte, do município de Aroca, que teve o acolhimento no início deste projeto, quando da sessão de arranque e da apresentação. Sr. Doutor, seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade e pela partilha. Tem que ligar o som, Dr. António Duarte. Muito obrigado. Peço desculpa, penso que já me estão a ouvir. Sim, sim. Sim, agradecer, antes de mais, o convite para estar aqui presente com vocês. Eu, com muito gosto, estou aqui a representar o município de Aroca, a pedido aqui da Sra. Presidente da Câmara. Uma saudação especial ao Sr. Presidente da ECA e agradecer, então, o convite. Uma saudação também muito especial aqui ao nosso Sr. Presidente da Câmara de Valcambra. Não estou aí presencialmente, mas é como se estivesse, estou aqui ao lado. E também saudar todos os palestrantes que vão estar aqui nesta sessão, bem como, obviamente, os empresários destes dois municípios, mas também penso que a Águeda está-nos a acompanhar, ou também fez parte, pelo menos, deste projeto de internacionalização. No fundo, os empresários, sem empresários não existe, não é? Por isso é assim, esta palavra, de facto, do reconhecimento de todo o esforço que foi feito aos empresários nestes anos muito difíceis, que foi da pandemia, não só aos empresários, mas principalmente aos empresários também, que tiveram de manter as empresas a funcionar e a elaborar neste período muito complicado. Obviamente, para quem lidera uma organização como a ECA, também os desafios também são outros também, e também foram muito relevantes, uma vez que também tinha projetos para executar e teve que os executar, e aqui neste caso com uma taxa de cerca de 70% de execução num período de pandemia, também é de louvar e deixar aqui então também esta palavra também de reconhecimento de todo o esforço que é feito aqui pela ECA e pela sua equipa, no sentido de levar as nossas empresas fora território, no sentido de internacionalizar e de conseguirmos novos mercados e de conseguirmos estar à altura deste mundo globalizado e também desta economia mais global, digamos assim. Mas interessa também olharmos para a questão da nossa economia europeia e da nossa posição estratégica, digamos assim, enquanto mercado alargado ao nível europeu. E isto acho que a ECA fez aqui um trabalho importantíssimo, que foi olhar para os setores que nos dizem e que são, de facto, setores de especialização, ou se pudermos chamar, se calhar, clusters de especialização, bastante fortes aqui nestes dois municípios, e também a Águeda, que tem uma forte componente ligada à questão da metalomecânica, mas também da construção civil. E estes dois... António Duarte, deixamos de o ouvir. Tem o seu câmera desligado, já está bom, já está perfeito. Obrigado. Desde quando? Não, 3 segundos. Ok. Eu pensei que fiquei a falar sozinho. Não. Então, estava eu a dizer que, relativamente a esta questão da internacionalização, os mercados estratégicos foram selecionados
França, Bélgica, Luxemburgo, Polónia, Espanha, enfim, mercados com algum potencial de internacionalização. E é esta ligação também que interessa olharmos a uma escala mais regional, à escala europeia, digamos assim, mas também não perder a noção do global, mas sem dúvida que estes novos desafios para a nossa indústria, e principalmente a indústria 4.0, mas também muito ligada a questões da inovação, da digitalização, que já foi aqui falada, da circularidade da economia, mas também da eficiência energética, bem como as questões de toda a qualidade que é preciso incutir, mas que se fazem com pessoas também, não é? E que se fazem com capacitação e com iniciativas. E de modo que todas as iniciativas que são de internacionalização mexem com pessoas, não é? E ter a garantia de que nos estamos a aventurar numa aventura com o menor risco possível, digamos assim, porque estamos sempre a correr riscos, vamos para mercados que não dominamos, interessa, de facto, aqui ter o suporte e o apoio de, neste caso, ações coletivas que foram promovidas pela AECA através deste programa de Master Export, que dá um suporte com fundos públicos, não é? Para minimizar aqui um bocadinho os riscos, porque há sempre riscos aqui associados, e que a AECA muito bem soube procurar minimizar e conseguir aqui mais de 300 mil euros de investimento que foram realizados no âmbito destas ações. Apenas queria relembrar que nós estamos integrados numa estratégia de especialização inteligente da região norte, que todos devem ter conhecimento, que estamos todos focados na estratégia 2030 também, que já foi aqui falado, e todos os apoios existentes, e que nos interessa, de facto, potenciar aqueles que são os setores, digamos, não vamos chamar de setores, mas vamos chamar mais domínios de especialização. Aqueles domínios de especialização que nós, no nosso território da região norte, e principalmente aqui no Entro de Oriboga, conseguimos também identificar como potencial de crescimento e potencial de desenvolvimento. Estamos a falar, de facto, da metalomecânica, mas não só. Estamos a falar, se calhar, de outros setores como o calçado. Estamos a falar de outros setores também. Mas, nas áreas que foram identificadas na região norte, vou só relembrar, nós temos as questões da indústria, mobilidade e ambiente, a economia do mar. Estamos a falar da região norte toda, não é? Estamos a falar dos trabalhos especializados em capital humano, da cultura, criação e moda, mas também dos sistemas agroalimentares, ciência e vida e saúde, capital simbólico, onde está incluído o turismo, e ainda os serviços avançados de produção. São 7 domínios de especialização, onde a robótica, toda a questão mecânica, civil, integra aqui também para a construção naval, por exemplo, as construções de plataformas, tudo tem a ver aqui com ações também ligadas à metalomecânica. As questões da especialização em novas tecnologias também é muito importante para dar força aqui à nossa região, bem como todo o design e toda a questão mobiliária também para as casas, as próprias inovação nas áreas da construção. São pequenos exemplos de que nós, de facto, estamos alinhados com a estratégia de especialização inteligente e fazendo uma articulação entre as áreas científicas e os setores da economia, nós verificamos que, de facto, a engenharia civil, a criatividade, a energia e os materiais e a metalurgia e a mecânica são áreas que cruzam com os setores da construção e com o setor da metalomecânica, não é? Por isso, nós estamos aqui bem integrados na estratégia de especialização inteligente, que penso que também tem contribuído positivamente para toda esta dinâmica da região norte, mas também da nossa região, da região do Entro de Oriboga e principalmente destes 2 municípios de Arouca e Valcambra. Só para deixar aqui ficar uns pequenos dados sobre o nosso saldo da balança comercial de Arouca no ano passado, ou melhor, em 2021, segundo dados provisórios que estão disponíveis no Prodata, nós temos 22 milhões de saldo positivo na nossa economia. Isto para demonstrar que, de facto, embora seja uma pequena economia, obviamente que sim, temos a nossa pequena dimensão, num espaço de baixa densidade populacional, mas que damos o nosso contributo para o equilíbrio da balança comercial e, no fundo, explicar que temos aqui uma dinâmica económica bastante atrativa e que o município de Arouca está atento a esta dinâmica e tem feito um esforço com áreas de localização empresarial
estratégicas, com o pedido de reforço de estradas, obviamente que sim, estratégicas também para o escoamento dos produtos, mas que interessa também a aproximação de mercados que não se fazem só por estradas, mas sim com ações imateriais como esta, que a AECA levou a cabo, e bem, no sentido de aproximar os mercados e de garantir aqui o escoamento dos nossos produtos. Queria então louvar a iniciativa, a desejar um bom trabalho para estas conclusões desta atividade e agradecer o convite mais uma vez. Muito obrigado. Microfone. Desculpem. Muito obrigado, Dr. António Carlos Duarte, enquanto vereador da Câmara Municipal de Arouca. Compete-me a mim agora fazer aqui uma avaliação dos resultados deste projeto. De facto, ele arrancou na Feira das Colheitas em Arouca em setembro de 2019, tem 3 anos e meio. E apesar do contexto adverso que já foi citado por ambos os responsáveis autárquicos, eu diria que, apesar de não termos feito as contas ao percentual, foi um projeto que estará próximo dos 100% em termos de taxa de execução, o que é algo significativo num projeto de internacionalização e num contexto tal como o que nós vivenciamos. Mas eu vou-vos passar agora uma resenha muito breve das atividades que iniciamos nessa altura e também do estágio de desenvolvimento que teve que ocorrer decorrente do contexto pandémico e das alterações que este projeto sofreu e também de tudo que fizemos para tentar substituir e com muito sucesso, e verão pelos resultados, porque nada melhor do que os números para expressar o trabalho desenvolvido por ambas as entidades que participaram neste projeto. Projeto esse promovido pela Associação Empresarial de Águeda e pela Associação Empresarial de Valcâmara e Arouca, em que tinha por propósito promover a internacionalização das 2 fileiras, da metalomecânica e do habitat, em mercados de proximidade, são os clássicos normalmente do que é o processo de internacionalização da economia portuguesa nesta geografia ou neste retângulo de maior proximidade, mas também com a entrada do mercado da Polónia como a porta de entrada na Europa Central e também da abertura para a economia dos países mais a leste. Por isso, este projeto tinha alguns propósitos em perspectiva, cobriam naturalmente a Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Polónia, e por isso tinha alguns propósitos. Uma era olhar para as empresas que estavam em contextos de mercado internacional e reforçar a sua presença internacional e apoiá-los também a darem salto para um segundo nível de desenvolvimento internacional, porque esta questão da internacionalização tem vários estágios de desenvolvimento, desde as exportações esporádicas ao custo regular de negócio, e à mundialização, quando de facto o mercado externo tem maior expressão do que o próprio mercado doméstico, mas tinha um outro propósito suplementar e se calhar o propósito maior, que era no que é chamada a cauda longa, um universo de milhares de empresas que operam só numa geografia que tem menor expressão internacional e tirar partido do que é a experiência destas 2 fileiras, porque são 2 fileiras já com muita tração internacional, quer o Habitat, quer a metalomecânica, já tem muita experiência internacional, ou já tem muitas empresas com experiência internacional, mas tem muitas outras, ou porque serem jovens no mercado de operações, ou porque estarem a olhar para o mercado externo como uma janela de oportunidade, ou até porque o contexto económico que vivenciamos nestes últimos anos assim o exigiu. E nesse sentido, essa perspectiva de apoiarmos as empresas com menor experiência internacional, a chamada cauda longa, para se aproveitarem deste projeto e terem partido de surfar esta onda e aproveitarem também o capital de experiência das empresas que já estão nestas geografias, foi um papel que nós fizemos todo o tempo e que tivemos essa perspectiva em aberto. Por isso, a perspectiva de olhar para os canais de exportação com alto potencial, e daí a importância de irmos escolhendo os parceiros estratégicos e a questão do Jornal Bom Dia, que o Raul Reis tem presença hoje connosco, e o José Luís, que operacionalizou muito bem um conjunto de iniciativas que vou partilhar convosco ao longo desta nossa sessão. Trabalhámos intensamente os mercados de proximidade geográfica, mas também fazermos um conjunto de iniciativas que tinha por propósito qualificar e capacitar as estruturas das empresas participantes em várias dimensões e também desafiá-las a participarem neste projeto, porque foi sempre o objetivo maior, em que as empresas que partilharam experiências, tirando alguns casos de empresas que operavam em contextos internacionais, o grosso delas eram as que partilharam a sua experiência internacional, mas empresas que faziam parte do território e foram sempre esses estudos de casos e o envolvimento dessas empresas que sendo o que nós chamamos dos santos da casa, que podem também ajudar aquelas que de facto têm menor experiência internacional a fazer o caminho, porque já passaram uma série de dificuldades e o seu capital de experiência poderá ajudar as outras a reforçar essa
maior posição de Portugal e da economia portuguesa no mercado externo. E daí, é evidente que aqui a importância também do que aqui fomos falando, sabemos também, e o Sr. Dr. José Pinheiro, Presidente da Câmara de Câmara, já citou esta questão pandémica, acelerou em 10 anos a transição digital e por isso houve um conjunto de oportunidades para um conjunto de empresas que dificilmente fariam o caminho normal, convencional, do contexto de internacionalização, mas com a digitalização, com maior celeridade, se aproximaram de outras geografias, com lojas online, em marketplace, e por isso conseguiram criar dinâmicas, reformulando o seu próprio modelo de negócios e ajustando a sua presença em contextos internacionais, que seria uma abordagem diferente do que é a abordagem mais convencional. Isso, agora fazendo aqui um ponto de situação, este projeto, como há pouco citamos, iniciou-se em 2019, o que foi o início do que estava no plano de início de trabalhos foi a produção de 5 cadernos de mercado, 5 guias de acesso à abordagem dos mercados externos, em que tudo o que eram as variáveis mais relevantes foram identificadas, as variáveis culturais, a perspectiva da dinâmica, a perspectiva dos binómios entre quem existe na nossa economia neste território enquanto oferta e quem existe do mercado externo nestas geografias em termos de capital de importação. Isso, começamos aí a identificar as janelas de oportunidades para as relações business to business, em que as empresas poderiam posicionar como identificar nos mercados externos quais eram as suas maiores insuficiências, isto é, estes 5 países o que é que mais importavam, e o que mais importavam dentro destas 2 fileiras que este projeto trabalhava, no sentido de as empresas que fazem parte deste bloco territorial pudessem identificar as janelas de maior oportunidade que existiam nestas geografias. Que isso era um papel que era importante, não é só ir por ir, mas tentar à cabeça já sabermos quais eram os espaços menos preenchidos ou cujas maiores maturidades económicas nesses países estavam por suprir e na qual as nossas empresas poderiam ter maior janelas de oportunidade. Em simultâneo, desenvolveu-se um estudo prospectivo, tentamos identificar quais eram as dinâmicas da economia internacional e também no que eram as janelas de oportunidade para estas 2 fileiras, não só nestes mercados, mas na economia europeia como um todo. Estudo esse perspectivo que nos deu alguns sinais, alguns sinais de saída, enquanto roadmap, e que nós identificamos esses sinais, agregando em 6 grandes temas. Foram os temas que foram objeto de seleção para um ciclo de conferências, de 6 conferências que ocorreram entre o período temporal de 2020 e 2021, conferências essas que ocorreram, 4 delas, e já vos vou mostrar esse sinal, em instituições de ensino superior, quer na área metropolitana do Porto, o ISAG, a Universidade Portucalense, a Universidade de Aveiro e também o Polo da Universidade de Aveiro em Águeda, e por isso essas primeiras 4 foi o propósito de fazer aqui uma maior aproximação entre o que é as instituições de ensino superior, a geração de conhecimento e a maior proximidade do tecido económico com as instituições de investigação que vão estudando o estado da arte, e por isso essas sessões decorreram, e as últimas 2, numa associada à ECA, na COLEP, em que trabalhamos a questão da circularidade e da sustentabilidade, e um outro na Simbora, em Souselas, uma área de intervenção de maior proximidade com a Associação Empresarial de Águeda, porque tem de facto um tecido empresarial também significativo no que diz respeito ao habitat. Por isso, findo estes 5 estudos, ou estes 6 estudos, tendo em conta o perspectivo e os cadernos de mercado, marcamos presença em novembro de 2019 na Batimat, na feira de materiais de construção, aliás é uma feira de banda larga, em Paris, e estávamos também a pensar imediatamente a seguir, ainda no fim desse ano, participarmos na Maison e Objet também em Paris, mas de facto foi o início do processo pandémico, não nos proporcionou, substituímos a Maison e Objet pela Construtec em Madrid, mas o contexto continuou a não ser favorável e levou-nos a termos que rever o nosso plano de atividades, substituindo esta feira por outras iniciativas que daqui a pouco irei espelhar. Por isso, isto em simultâneo e de uma forma transversal, desde o início do projeto até ao momento, o plano de comunicação e de campanha foi idealizado e que foi sempre cobrindo e dando voz e visibilidade a todo o trabalho desenvolvido e que o site foi sendo nutrido com esta informação, com permanente aquisição de espaços de mídia, para que houvesse visibilidade deste projeto e para que os associados de ambas as associações promotoras e também
os municípios que patrocinavam o projeto irem tendo a oportunidade de verificar o que é que estava a acontecer. Foram produzidos inicialmente e apresentados também já inicialmente na Feira Matimate 2 vídeos institucionais, um para cada uma das fileiras, e no decurso das conferências que foram ocorrendo, essas 6 conferências que daqui a pouco vos direi nota dos seus temas, foram também produzidos 2 vídeos de boas práticas em que há partilha de experiências destas empresas associadas de ambas as instituições a partilharem o caminho percorrido e sempre desafiadas para partilharem as dificuldades maiores em percorrer esse caminho. É muito clássico. Nós falamos nos casos de sucesso, as empresas tendem muito a partilhar só o que correu bem e, neste caso específico, foram sempre muito desafiadas a partilharem o que correu menos bem no sucesso, porque é no insucesso que nós também aprendemos para gerar sucesso futuro. Por isso, foram produzidos também no início 2 catálogos físicos que estiveram presentes na feira e que acompanharam todo este projeto, que nas presenças das missões institucionais lá fora, em que eles foram sempre divulgados e oferecidos a quem visitávamos e a quem tínhamos a oportunidade de partilhar os desafios e os objetivos deste projeto. No domínio do marketing digital, sempre campanhas de comunicação e de ação, e ainda em termos das missões institucionais, cobrimos 3 países, a Bélgica e a Espanha acabaram por ser mercados que tiveram menor receptividade a quando da planificação das missões institucionais, mas tivemos 2 delegações, a primeira da Associação Empresarial de Águeda em França em 2020 e a última, há 2 semanas, da Associação Empresarial de Aroca e Val de Câmara, pelo seu presidente, ainda em França neste período temporal. Em 2021, em fins de 2021, em setembro, estivemos presentes no Luxemburgo, aqui com o apoio e com o suporte do Jornal Bom Dia, como há pouco tive a oportunidade de partilhar convosco, e em novembro de 2021 estivemos presentes na Polónia, essencialmente em Varsóvia e em Lublin, onde visitamos várias associações representantes destas 2 fileiras, associações representativas, e com as quais foram protocolados memorandos de entendimento para dinamizar ações futuras, de forma a que estas dinâmicas não se esgotem neste período temporal, independentemente das janelas de oportunidades destas 2 instituições poderem vir a promover novos projetos desta natureza, mas que esta sementeira fosse sementeira que, sendo bem nutrida, possa ser geradora de oportunidades económicas futuras. Por isso, houve a produção de uma plataforma, como vos dizia há pouco, onde toda esta informação iriam sendo desenvolvidas, e como vos dizia há pouco, decorreram em 2020, fins de 2020, 3 conferências em instituições de ensino superior, depois 3 conferências já em 2021 em uma instituição de ensino superior e 2 em empresas representativas. Por isso, a demonstração de resultados e a gestão do projeto foi sempre algo contínuo. No entanto, a questão pandémica levou-nos a reprogramarmos e a substituirmos algumas atividades que estavam, como dizia há pouco, a feira, inicialmente Maison e Objet e a Construtec, numa fase posterior, foram substituídas e, por isso, foi solicitado à AICEP, enquanto entidade financiadora, a alteração de um conjunto de rúbricas de investimento e foi produzido um catálogo digital onde foi dada a conhecer a oferta alargada das empresas do território que cobriam ofertas no domínio destas 2 fileiras e foi produzida também uma montra digital com 50 empresas do Habitat e 45 empresas da metalomecânica que foram identificadas por ambas as instituições promotoras e que geraram uma maior atração e montra esta e conteúdos esses que foram determinantes para o sucesso das missões inversas que foram substituídas inicialmente por missões em que trazíamos 12 empresas compradoras a Portugal, destas geografias, e que levaram à substituição da atividade por missões inversas, mas de uma forma digital. E daqui, novamente, o Jornal Bom Dia, com toda a sua atração com a rede da diáspora, porque foi uma opção estratégica apostar num contexto mais digital em identificar empresas que estivessem nestas geografias, mas que fossem lideradas por portugueses ou luso-descendentes em que facilitassem o processo de aproximação e de negociação futura, em detrimento de empresas sem tanta relação e tanto conhecimento, e acabou por ocorrer há 2 semanas atrás, aqui no Sheraton, no Porto, uma outra missão aqui com presença física em que estiveram 14 empresas francesas e que 6 empresas portuguesas estiveram presentes em missões inversas, mas com presença física, e cada empresa esteve sempre com 2, 3 e, em alguns casos, 4 potenciais compradores, no sentido de identificar
janelas de oportunidade. Inclusive, amanhã ainda vai decorrer mais uma sessão com uma empresa do Luxemburgo e com duas empresas do nosso território que vão estar a interagir e a negociar com essa empresa luxemburguesa. Por isso, essa dinâmica, mesmo as missões inversas que estavam em plano, a intenção de identificarmos 12 compradores foi altamente superada e com dinâmicas muito fortes, inclusive com as entidades que nos ajudaram a promover estas iniciativas. Já estamos a criar janelas de oportunidades futuras para continuarmos a nutrir esta relação. Em simultâneo e também resultante destas alterações, definiu-se fazer-se um estudo de benchmarking nacional e internacional suplementar ao anterior e na qual agregamos os temas que foram objeto dos seminários, que aqui estão espelhados, a estratégia de negócio internacional e o Work 4.0. Aqui integramos logo o trabalho remoto como algo determinante para o sucesso da economia. A transformação do digital e o e-commerce foram dois temas tratados em dois seminários, mas que agregamos aqui num capítulo deste estudo de benchmarking. A economia circular, a sustentabilidade e a eficiência energética e a gestão da cadeia de abastecimento, tendo em conta estas questões associadas à ruptura e às dificuldades da cadeia de abastecimento. O que acontece é que neste estudo de benchmark nacional e internacional nós fizemos a caracterização das fileiras ao momento e identificamos os instrumentos de apoio, quer nacionais, quer europeus, no suporte à internacionalização e estão espelhados neste estudo também estudos de casos internacionais, 2 por fileira e 2 por entidades que cobriam este projeto, a Associação Empresarial e de Aroca e Valdecâmara, e fizemos estudo de casos nacionais, nomeadamente as empresas associadas de ambas as instituições que participaram nas conferências foram desafiadas a participar neste estudo e partilharam a sua experiência. Logo, este estudo que vai estar disponível em breve tem espelhados os associados de ambas as instituições que marcaram presença nas conferências e que são estudo de casos e que servem também para promover as suas dinâmicas de interação e para inspirar outras empresas a fazer este caminho. Em simultâneo, nestas conferências foram sempre convidados especialistas e líderes de opinião nas várias temáticas que cobriam estas conferências, especialistas esses que desenvolveram um artigo de opinião que também faz parte deste estudo e vão ter a expressão neste mesmo estudo de linhas de pensamento e de orientação e de desafios que se colocam ao território e à economia portuguesa nestas dimensões, na voz de especialistas de renome nacional e internacional e que vai ter disponível neste estudo. Foram também publicados artigos em revistas de referência com esta opção estratégica, apostando em determinado momento na diáspora como um elemento central e reformador de uma dinâmica. Nós falamos muito da diáspora portuguesa, destes 5 milhões de portugueses que operam fora de Portugal, mas acho que ainda não tiramos o devido partido, nem eles de nós, nem nós deles, no sentido de potenciar esta relação dos embaixadores portugueses na Europa e no mundo. E daí, aqui o papel do Bom Dia teve, de facto, o Raul Reis vai ter a oportunidade de partilhar connosco como é que ele se move, qual é a dimensão de quem acompanha as notícias que vão saindo neste jornal digital e de que forma é que esta nutrição ajuda a promover relações futuras. Por isso foram publicados mais de 12 artigos nos mídias internacional, quer artigos institucionais, quer artigos de cobertura das missões inversas para irem dando buzz e tração às iniciativas que estavam em curso e que ajudaram à concretização do que eu dizia no início da minha apresentação de quase 100%. Se não forem 100%, andaremos nos 90% e muitos por cento de execução, mas em breve teremos os números exatos. Isto também é importante, porque quer os municípios de Aroca, quer os municípios de Valdecâmara foram entidades parceiras deste projeto e também é importante perceberem onde afetam os seus recursos e como é que eles são utilizados, e daí a minha obrigação também de espelhar os resultados alcançados, porque é a minha obrigação enquanto entidade que ajudou a executar este projeto. Pronto, e entretanto, aqui nesta apresentação, não vos vou fazer perder mais tempo, mas temos aqui, vai ser partilhada estes estudos mais recentes que resultaram destas alterações do programa e que de facto continuam a estar disponíveis e atualizados para dar suporte a este fenómeno e a esta dinâmica de internacionalização das duas fileiras e eventualmente no futuro próximo outras mais, porque há assim impactos colaterais no desenvolvimento económico dos territórios. E era isto que eu tinha para vos dizer e sem mais delongas passaria a palavra para o Raul Reis ou o José Luís Silva, os parceiros estratégicos deste projeto no que diz respeito à cobertura de comunicação e também ao suporte
a parte das missões institucionais e das missões inversas. Um agradecimento a ambos, ao Raul e ao José Luís, pela dinâmica e pelo apoio que nos deram a esta iniciativa e também, como também corresponsáveis nos resultados alcançados. Sejam bem-vindos, obrigado pela vossa colaboração. Passo a palavra ao Raul e o Raul depois faz agora a gestão da forma que entender conveniente. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde. Eu costumo avisar que eu sou um bocadinho mal educado às vezes porque já estou fora há muito tempo e a gente aqui não usa doutores e engenheiros e essas coisas, mas vou tentar. Portanto, não é falta de educação, é falta de hábito. É só para avisar, se eu não utilizar os títulos muitas vezes, mas pronto, queria sobretudo agradecer a todos, cumprimentar toda a gente, mas um especial, muito especialmente para o Sr. Presidente José Pinheiro, o Sr. Vereador António Duarte, o Engenheiro Carlos Brandão, que já posso dizer que é um amigo, depois desta aventura aqui pela Europa fora, e, portanto, um projeto que o Bom Dia gostou muito de descobrir e colaborar. Eu aproveito só para fazer assim uma rápida apresentação do que é o Bom Dia. O Bom Dia é o mais antigo jornal em linha da diáspora portuguesa. Insisto, em linha, não é o mais antigo de todos, há jornais mais antigos. Aliás, poucos que tenham estado em funcionamento 20 anos sem interrupção, até porque a maioria deles, aqueles que eram em papel, infelizmente durante a pandemia tiveram que interromper a publicação, alguns durante quase um ano. E nós somos desde o início online, quando o projeto foi lançado no Luxemburgo, apenas para a comunidade do Luxemburgo, ouvíamos aquela frase, isto da internet é uma moda. Pronto, estamos agora aqui reunidos online, não é? Há 20 anos ninguém conseguia imaginar tal coisa, era assim um bocado de ficção científica, era filme de James Bond. Nós fomos insistindo, descobrimos há 7 anos atrás que o Bom Dia era lido muito fora do Luxemburgo. O Luxemburgo, como sabem, encontra-se numa zona, aliás é uma entidade que eles descrevem como a grande região. A grande região engloba a população que fica mais ou menos num raio de 100 km à volta de Luxemburgo, na França, na Alemanha e na Bélgica. Esta grande região são 12 milhões de habitantes. E esses 12 milhões de habitantes, se isto fosse um país, era simplesmente o país mais rico da Europa e talvez um dos mais poderosos economicamente. O Bom Dia, portanto, percebeu que tínhamos leitores que vinham destes países aqui à volta e mesmo mais longe, da Suíça, de Espanha, etc. E aí lançamos um projeto totalmente diferente, portanto transformamos o bomdia.lu em vários sites. Na realidade nós gerimos 7 sites, um site dedicado a cada um dos 6 grandes países da imigração na Europa, portanto Luxemburgo, a Bélgica, a Alemanha, o Reino Unido, a Suíça, a França, e depois temos um site agregador, que é aquele que conhecem, que é o bomdia.eu, é um site que agrega toda esta informação, e que é o nosso site principal. Trabalhamos também muitas redes sociais e é também por aí que nós ajudamos o projeto Master Export a promover-se, porque as redes sociais hoje em dia, e sobretudo na diáspora, são um meio de comunicação muito importante. Devem saber isso também pela reação. Quando se fala de redes sociais com diferentes gerações, as reações são sempre diferentes, porque cada geração tem a sua rede social preferida. Na imigração, apesar das modas, o Facebook continua a ser a rede social número 1. Nós trabalhamos também o Instagram, o Twitter, o LinkedIn, o TikTok, etc. Mas o Facebook continua a ser aquela rede em que os portugueses confiaram, os portugueses cá fora, confiaram para poder estar em contacto com as famílias, com os amigos em Portugal e, portanto, continua a ser muito forte. E nós nessas redes sociais temos uma galáxia, assim, numa página oficial, mais grupos de portugueses nos diferentes países, temos uma galáxia de já perto de 400 mil seguidores, o que nos faz chegar a muita gente muito rapidamente. E foi assim também, nós pusemos esses meios à disposição do projeto para poder divulgar, para poder encontrar empresas. E aí está a tal abordagem de que falava o Adriano, que é por que não aproveitar os portugueses que estão cá fora? Eu podia estar aqui a tarde toda a contar exemplos. Eu vivo fora de Portugal há mais de 30 anos, vivi na Bélgica, vivi em Madrid, vivi em Viena, na Áustria, e agora vivo no Luxemburgo.
mas podia estar aqui a contar histórias de casos, de produtos que vieram para um país através de um português e depois tornaram-se produtos de referência. Um dos mais exemplares no Luxemburgo será a Revigrés, por exemplo, que chegou pela mão de portugueses e que neste momento se encontra em grandes obras no Luxemburgo, sejam empresários portugueses ou não. Posso pensar, por exemplo, nos vinhos Irmelinda Freitas, que chegaram ao Luxemburgo através de um distribuidor português que empurrou para o mercado português e depois, a partir daí, chegou às grandes superfícies luxemburguesas, francesas, alemãs e as grandes cadeias que estão presentes no mercado. Portanto, essa é a nossa aposta e o Bom Dia é um jornal, eu quero insistir nisso, às vezes parece que não, às vezes parece que somos uma espécie de Câmara de Comércio, mas acabamos por ter esse trabalho de divulgação daquilo que é português e de fazer também estas redes entre os empresários de Portugal, os empresários da diáspora e também usar o nosso know-how, o nosso conhecimento no local para tentar identificar os melhores parceiros para determinadas ações, ou sejam elas comerciais ou não. E por isso o Bom Dia tem desempenhado um bocado esse papel de intermediário, lembrando sempre que, pronto, nós não somos 10 milhões, nós somos 15 milhões, não é? Há mais aqueles 5 milhões que andam por aí fora e que desempenham um papel muito, muito, muito importante. São os tais embaixadores. E quando esses embaixadores apostam no produto português, acreditam. E foi nesse sentido que nós criamos até um hashtag, que é o Portugal Positivo, e uma série de conferências. Já organizamos 3 conferências sob esse nome, Portugal Positivo, onde juntamos empresários de Portugal e da diáspora, artistas de Portugal e da diáspora, ativistas de todo o tipo, políticos de Portugal e da diáspora. Já fizemos um evento no Luxemburgo, fizemos um evento em Düsseldorf, um evento em Paris e, aliás, tivemos a possibilidade de contar convosco com o Master Export em Düsseldorf, que foi uma sessão muito seguida e talvez das mais seguidas, onde, aliás, esteve presente o secretário de Estado da Internacionalização, na altura, Eurico Brilhante Dias, que participou connosco nesse evento de Portugal Positivo. Aliás, aconselho-vos, quando tiverem 5 minutos, ir ao Google e escrever hashtag Portugal Positivo e vão encontrar centenas, devemos estar mais ou menos no milhar de notícias que nós identificamos como Portugal Positivo. E nesse sentido também temos ajudado, não só projetos como este, mas mesmo autarquias, dirijo-me também aqui aos autarcas presentes, o José Luís Silva, a quem eu vou já dar a palavra a seguir, o José Luís Silva, por exemplo, lançou um programa com a autarquia, com o município de Esposende, para promover, por exemplo, a iniciativa o espaço para startups que eles desenvolveram. E nós apoiamos essa iniciativa, também promovendo o município. Nós fomos criando, há 5 anos atrás nem sequer pensávamos nisso, mas na realidade não fomos nós que criamos esse tipo de serviços. Foram os municípios que vieram ter connosco a dizer, olha, eu gostava de me promover junto à imigração, ou eu gostava de saber quais são os imigrantes da minha terra que estão espalhados pelo mundo. É possível ajudar-me a mapear esses imigrantes, a ter os contactos deles. E nós fizemos, portanto, esse trabalho. A última, como eu dizia, foi o município de Esposende, que calhou durante a pandemia, mas fizemos um trabalho muito positivo de lembrar que apesar do turismo estar mais ou menos parado, que aqui Esposende era uma referência, por exemplo, para o Bom Peixe, que tinha lá um espaço para startups, etc, etc. Portanto, vou parar por aqui. A nossa colaboração fizemos-la com muito gosto, porque, como digo, somos um jornal e um jornal que promove o que tem de positivo Portugal. Portanto, um projeto como este, para nós, era também conteúdo, era também assuntos interessantes a contar, e foram entrevistas que nós fomos fazendo, além dos artigos que foram saindo, e continuaremos ao dispor, obviamente, para este tipo de iniciativas, com as associações, com os municípios, com todo o gosto. Há dificuldades, obviamente, há dificuldades, por exemplo, que a pandemia criou, e criou muita, como é que eu ia dizer, muito receio, muitas vezes, em que as pessoas dizem, sim, isto é muito interessante, mas eu agora não me apetece viajar, ou a minha empresa neste momento não prevê viagens por precaução,
até por uma questão de responsabilidade em relação aos seus empregados, etc. Portanto, tudo isso foram dificuldades, mas o projeto, como o Adriano acabou de revelar, realmente pode-se considerar que seja um êxito. Eu creio que o José Luís Silva está aqui, eu ia só deixar aqui ao José Luís que ele foi o braço armado nos últimos meses que trabalhou com o Astrolábio para gerir aqui os contactos e as relações com as empresas e tal, e eu gostava que o José Luís também deixasse aqui um pequeno balanço. José Luís? Pois, José Luís, bem-vindo. Muito obrigado, Raul, muito obrigado, Adriano. Muito boa tarde a todos. Eu peço desculpa por eventualmente atropelar um bocadinho o protocolo, mas a verdade é que eu não pensei que iria ter que falar e, portanto, não me preparei especialmente. No entanto, cumprimento todos os presentes, todos por igual. Eu, depois da intervenção do Raul e até do resumo alargado que o Adriano fez deste projeto, gostava só, eventualmente, de acrescentar que que toda a minha vida vivi em Portugal e ainda vivo, apesar de todos os contactos e toda a vivência internacional que tenho, porque além do Bom Dia, que é uma das vertentes da minha carreira profissional, eu também tenho feito a minha carreira toda em contacto com a indústria, nomeadamente a indústria da região onde eu vivo. Eu sou de Guimarães e, portanto, estou também muito ligado à indústria têxtil, mas eu acho sempre extraordinariamente fascinante o amor que a diáspora, que os portugueses da diáspora sentem e demonstram pela sua terra de origem, não é? E isto é particularmente fascinante quando se nota que alguns já estão na segunda ou terceira geração, quer dizer, alguns já são filhos de descendentes portugueses que já nasceram em França, portanto, eles também já tiveram essa vivência no país onde estão, mas mantém um sentimento de pertença a Portugal que eu acho que é fascinante e chega a ser comovente em muitas situações. E, portanto, eu posso dizer que foi relativamente fácil conseguirmos atrair a atenção e o interesse de muitas e variadas empresas, enfim, dos países onde nós pensamos que podíamos ajudar mais, e eles foram o Luxemburgo essencialmente, mas também a Bélgica e até a França. E não foi só de empresas ligadas a portugueses ou descendentes portugueses, mas também de algumas pessoas, de alguns estrangeiros, portanto, de origem, originários, cidadãos dos países, desses países, não é? Mas que já tinham tido algum contacto com Portugal, a maior parte deles, e de facto foi bastante fácil atrair a atenção, porque os portugueses e os seus descendentes estão sempre receptivos aos produtos de Portugal e às empresas portuguesas. Depois, obviamente, que na prática acabou por ser muito mais difícil conseguirmos encontrar datas, horários, de forma a conseguirmos concretizar estas reuniões, não é? Estas reuniões virtuais, porque depois as pessoas, cada um tem a sua vida, a maior parte dos profissionais estão sempre extremamente ocupados e, portanto, não é assim tão fácil depois conseguirmos colocar em prática as nossas intenções, mas foi possível, graças a Deus, e conseguimos, julgo que no final o balanço é extremamente positivo, porque eu próprio fiquei surpreendido com a quantidade de empresas que nós conseguimos fazer que se reunissem com empresas portuguesas. E, portanto, eu queria só dizer que, da nossa parte, este tipo de projeto é sempre muito interessante. O Bom Dia está muito receptivo a ajudar, a apoiar, a fazer chegar às empresas portuguesas, mas também que, de facto, depois as nossas instituições, os nossos organismos e as nossas empresas possam utilizar-nos também como um canal de ligação à diáspora portuguesa, porque nós estamos totalmente preparados para isso. Muito obrigado por tudo, pela vossa atenção e parabéns por este projeto e por este trabalho e pelos seus resultados.
Obrigado, Zé Luís, obrigado, Raul. Esta questão da diáspora e destes embaixadores, o José Luís vive em Portugal, mas eu diria que se calhar metade do tempo dele está fora, quer dizer que tem muita atração internacional, o que ajuda a que a linguagem facilite os processos de aproximação e de potenciação das transações económicas, isso é determinante. E um detalhe também que é importante nas seleções e nas escolhas e nas opções estratégicas, neste caso específico do Bom Dia, o Raul é modesto, pela sua modéstia, e eu acho muita graça, mas em bom rigor é um homem que faz parte da Comissão Europeia, é responsável pela direção de edições e também dos concursos públicos que circulam por ele nos contextos europeus e que pode também ajudar a fazer algum desse caminho, e essas questões eu só estou a partilhar porque temos que as aproveitar, e o Raul vai sobrar mais trabalho para ele, mas dorme menos 30 minutos todos os dias e vai nos ajudar a fazer esse caminho seguramente, e o José Luís também com toda a sua disponibilidade e envolvimento. Obrigado a ambos pelo apoio e pelo contributo nos resultados alcançados no âmbito deste projeto. E passo de imediato ao Dr. José de Matos, um amigo de longa data. Eu estava aqui a olhar para ele e a pensar que já nos conhecemos há 32 anos, a altura em que eu entrei em 90 para a Simpor enquanto chefe de setor de vendas, e o Dr. José de Matos já estava nestas áreas do habitat e tudo o que é esta dinâmica. É um homem que opera e conhece tudo que são os agentes que operam nesta fileira, faz parte da direção de uma série delas, inclusive a do Cluster Habitat Sustentável, e por isso é uma pessoa com muita experiência em processos de internacionalização e que acompanhou muitas das empresas que operam nestas dinâmicas e que muito sabe sobre isto. O tempo é sempre escasso para ele partilhar o caminho percorrido, mas vai-nos dar aqui 15 a 20 minutos do seu tempo para partilhar como é que estas entidades se tracionam e podem ajudar a fazer este caminho. Dr. José de Matos, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, e agora o tempo é seu. Boa tarde a todos, muito obrigado por essas palavras amigas. Quero começar por cumprimentar especialmente o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador, portanto começar primeiro pelas entidades oficiais e também o Sr. Presidente da AECA e os demais oradores neste seminário. Eu tive a felicidade e a honra de poder acompanhar algumas coisas deste projeto muito interessante e participar em alguma das suas atividades, e portanto é também com muito gosto que estou aqui presente nesta sessão de encerramento. E de facto eu não tinha a ideia da dimensão total do projeto, mas é de facto muito abrangente, e não só no que toca à capacitação de empresas, contactos com entidades institucionais, ferramentas de marketing e de promoção e de informação, e também integrando este aspecto muito importante da diáspora portuguesa. E é um projeto que envolve associações empresariais e envolve autarquias, e isto é sempre bom. Esta questão de haver uma convergência estratégica entre aqueles que são os principais atores e dirigentes no terreno e no território, que são as autarquias e as empresas, é fundamental em qualquer processo de desenvolvimento económico, e é naturalmente importante também no domínio da internacionalização. E isso é uma forma de cooperação, e é exatamente sobre as formas de cooperação que este projeto também é, que eu lhes vinha trazer aqui alguma informação complementar e que pode também articular com aquilo que não é só este projeto, mas aquilo que são os vossos objetivos de intervenção, no sentido de promover a internacionalização das empresas e, portanto, e dos territórios, e promoção de riqueza. Mais riqueza que, como disse o Sr. Presidente, o Dr. José Pinheiro, é fundamental para sustentar o Estado e as nossas políticas sociais. Para além de, se houver mais riqueza, também são menos necessárias as políticas sociais. E nós somos um país que nos últimos anos está a viver demasiado de subsídios e de endividamento, e isso não augura um bom futuro, sobretudo em tempos desafiantes como aqueles que vivemos, a seguir a uma pandemia, agora com uma guerra. E se nós já tínhamos aquela ideia que depois da pandemia havia aqui novos desafios, isto é, qualitativamente diferentes, íamos ter que nos preparar para novos desafios, provavelmente mudar algumas agulhas. Ora, com esta guerra, cujos efeitos nós ainda não conseguimos determinar com rigor, nem em extensão, nem em profundidade, mas aquilo que sabemos é que algumas regras do jogo irão mudar, isto é,
as consequências são sempre assimétricas, mesmo que a energia custe para todos, e não vai ser o caso. Vai haver maiores custos de energia, provavelmente, numas zonas do globo, vai haver maior custos de acesso a matérias-primas numas zonas do globo, mais numas do que noutras, e, portanto, isto vai desequilibrar um bocadinho os tabuleiros da globalização, e os choques são sempre assimétricos, porque, e peço desculpa de citar outra vez o Dr. José Pinheiro, mas quando tratamos, por exemplo, de comida, nós somos muito dependentes e, portanto, os mais dependentes, obviamente, têm ou terão custos acrescidos. Ainda é cedo para o saber, mas nós vamos provavelmente que refletir e atuar rapidamente sobre a alteração de circunstâncias a nível de país, a nível das empresas, setores, todos nós vamos ter que pensar que vamos ter que mudar algumas coisas com certeza e que nos adaptar. Este esforço de adaptação vai ser essencial, sem precipitações, mas sem perder demasiado tempo e, sobretudo, sem nos agarrarmos a coisas que vêm do passado e que provavelmente não farão sentido no futuro próximo. E é exatamente nesse domínio, e este projeto é um bom exemplo disso, a cooperação é necessária. Nós somos pequenos, às vezes nós dizemos pequeno país, pequeno entre aspas, pequenos em várias dimensões, pequenos na escala, pequenos na dimensão média das nossas empresas, que são sobretudo PMEs, e portanto essa pequenez não é a pequenez em todo, não somos o país mais pequeno, nem com menos população, nem somos o país mais pobre quando olhamos no contexto da OCDE, embora ao nível da Europa já estejamos um bocadinho remetidos para a cauda, mas também temos que recuperar disso. Em todo caso, a cooperação é essencial em qualquer caso, cooperação entre instituições, entre setores, portanto, entre elementos como são as autarquias, a administração e o governo e as empresas e outros elementos de sociedade civil, são sempre essenciais, nem que seja num país grande, e são até aqueles países que nós consideramos maiores e mais competitivos, onde estão as empresas mais competitivas, onde nós vemos melhores formas de colaboração, e nós temos muito a percorrer nesse caminho. Este é um bom exemplo, volto a frisar. Mas há outros exemplos. E há coisas que estão em curso e que devemos aproveitar, e é um pouco essa informação e 2 ou 3 notas que eu deixava aqui nestes breves minutos. Um deles, a ICEP entendeu, e bem, que muito daquilo que tem sido a nossa ação de promoção internacional ao nível das empresas devia ser enquadrado em estratégias de cooperação mais afinadas e, portanto, com capacidade de alcançar resultados mais profundos. Nomeadamente, isto foi no início da pandemia e por isso também as coisas não andaram a certa velocidade, criou uma marca nacional, que foi o Made in Portugal Naturally, da qual fez depois uma campanha, para servir de chapéu de chuva, digamos que à oferta nacional, podendo ser utilizada pelas empresas e pelos vários setores, fileiras, associações, etc., porque há muitos projetos aqui de cooperação, projetos coletivos, quer sejam projetos conjuntos, quer sejam ações coletivas. Nós próprios na Associação dos Materiais de Construção já vamos na segunda edição de um projeto de internacionalização, que é uma ação coletiva, em conjunto com os mediadores imobiliários. Pronto, encontramos aqui um parceiro e que foi para vender materiais, é bom vender casas ou é bom promover casas, que é uma boa maneira de promover materiais também, e portanto encontramos essa linha de promoção em conjunto. Mas foi criado também nesse âmbito, a ICEP promoveu a constituição de várias fileiras. Neste caso, utilizando as associações que já tinham projetos e, portanto, uma das fileiras é a da construção e dos materiais de construção, que a ICEP incentivou, que até tem parceiros que pertencem a outra fileira, que é a fileira casa. Nós aqui nos materiais de construção temos muito as duas coisas, muitos produtos que são da fileira casa e outros que são da fileira da construção. Em todo o caso, estas fileiras, procurou-se organizar as ações destas fileiras e só este ano é que, digamos que, pelo menos aquelas que eu conheço melhor, a fileira casa e a fileira construção e materiais de construção, começaram a fazer algo em conjunto. E fizemos, no caso, utilizámos o pavilhão de Portugal na Expo Dubai para fazer algumas ações em conjunto das fileiras. Houve uma da fileira casa e houve uma também agora neste mês de março, 8 de março, no Dubai, da fileira construção e materiais de construção, onde participaram a Associação dos Construtores, a ICOPNE, onde participámos nós com materiais de construção e imobiliário,
onde participou a APICER, com a parte da cerâmica de construção, e as duas associações da pedra natural, a ANIET e a ACIMAGRA. Foi uma primeira experiência e estão a começar a ser lançados alguns projetos para o futuro, tentando unificar também as várias marcas que cada um utiliza. Como digo, esta filosofia nós já a tínhamos, no caso da ligação com os mediadores imobiliários, já tínhamos algumas ações feitas e também fizemos um portal onde incluímos todas as atividades, num sentido integrador, portanto, quer da construção, quer de fabricantes de materiais de construção, quer de mediadores, quer de empresas de engenharia, de construção, etc. Isto para trazer esta informação, porque está a haver esta dinâmica de organização e de promoção com algumas fileiras dentro do próprio plano da ação da AICEP e que provavelmente vai redundar em mais atividades no futuro, como seja a presença em feiras, e portanto isto é integrador também de outras ações e das ações das próprias empresas. E esta informação que pode servir, de acordo com os vossos objetivos futuros e ações futuras, mas também trazer-lhe outra nota, que é quais têm sido os fios condutores. Os desafios de futuro serão muitos para as nossas empresas e para os nossos setores de reposicionamento nesta nova globalização, mas algumas reflexões são interessantes. Uma delas é que nós encontramos nesta fileira da construção, como já havia na promoção da marca nacional, o Made in Portugal Naturally, uma ideia relacionada com aquilo que são as características próprias do país, de Portugal, da sua história, da sua cultura, da sua geografia, e, portanto, toda a oferta nacional, para ser distintiva, convém que faça apelo a estes valores de um país que tem quase 900 anos e que tem uma história e uma cultura muito rica e características muito específicas de diferenciação. Nós não somos um país de produção de escala, somos um país que deve ser reconhecido por fatores de diferenciação. E muitos deles têm a ver com as características do nosso território, com as características culturais, com as características históricas. E isso é das próprias nossas habilidades. E, portanto, nós integramos território, turismo, cultura, história, naquilo que é a nossa proposta de valor. E isso está a acontecer com os aspectos distintivos que estão a ser procurados pelas diversas associações da fileira, e seja pela pedra, e seja, por exemplo, pela cerâmica. Obviamente que a nossa pedra natural é específica, porque as nossas pedras, porque como sendo um produto natural, por características geológicas, os nossos mármores e os nossos granitos são diferentes dos mármores e dos granitos de outros locais do mundo. E essa é uma diferença, mas dizer que a nossa pedra é melhor que a pedra do outro lado, isso já é um pouco mais complicado. Mas há uma coisa que faz a diferença, e era este comentário também que eu lhes queria fazer. Isto está a ser apresentado internacionalmente. As empresas portuguesas são flexíveis, inovadoras e criativas. Não se especializam na escala, na dimensão, na grande quantidade e no preço baixo, mas sim nestas características de dão respostas a necessidades especiais e específicas de cada cliente. Conseguem produzir um produto em especial para um cliente ou adaptar-se a uma obra. E nós temos os exemplos disso. Mas quantas empresas grandes no mundo fazem isto? As empresas portuguesas fazem. E mesmo na pedra natural. Porque têm tecnologia, conseguem propor soluções. E eu aqui não tenho as fotografias para mostrar, mas para revestir prédios, zonas arredondadas com características especiais, fazendo peças especiais, pensadas por um arquiteto. Ou temos na cerâmica, onde foram também produzidos para projetos peças especiais com características estruturais ou outras. E, portanto, nós temos esta capacidade nas empresas portuguesas, temos tecnologia, sabemos fazer e gostamos. Os nossos empresários e as equipas que dirigem gostam daquilo que fazem, são perfeccionistas, aceitam desafios. E esta grande diferença, o grande fator, que pode ser fator de diferenciação na oferta portuguesa, é algo que está a ser explorado, como digo, nestes segmentos da pedra natural, nos segmentos da cerâmica de construção, e nós, em geral, procuramos fazer isto
na promoção do comércio de materiais de construção, em geral, todos os materiais, também na construção que se adapta ao projeto, e também na nossa oferta muito específica de soluções criativas, de arquitetura e de engenharia, que procuramos apresentar isto nesta perspectiva integrada e global. Pronto, e é estas notas que eu gostava de lhes deixar, não só informativa sobre como é que estão a decorrer estes processos de cooperação, em que pomos alguma esperança, ver se cooperamos todos melhor nas nossas iniciativas, e também em alguns aspectos que podem ser distintivos e que podem ser valorizados nos mercados internacionais e que, de alguma forma, substituem aquelas nossas outras fragilidades, que são normalmente a da escala, a da dimensão, a dos capitais envolvidos e da nossa aquela força de mercado naqueles mercados onde nos dirigimos. Muito obrigado pela vossa atenção, foi um prazer participar nesta sessão e também nas outras, e desejo as maiores felicidades. Muito obrigado. Obrigado, Dr. José de Matos, pela partilha. E nós temos aquele slogan dos Santos da Casa, e hoje temos connosco o Bernardo Tavares Neri, que agradeço e que agradecemos a sua disponibilidade para partilhar a experiência da Qatari no processo de internacionalização, e esse é sempre um momento alto para nós, no sentido de partilharmos todo o caminho percorrido, e pode estar à vontade para partilhar os casos menos conseguidos, porque nós gostamos também de os ouvir. Seja bem-vindo, Bernardo, obrigado pelo seu tempo, e agora o tempo é seu. Boa tarde a todos, obrigado, antes de mais obrigado pelo convite, é sempre um gosto para nós, para mim, para a Qatari, podermos partilhar as nossas experiências, aquilo que eu considero ainda a nossa parca experiência, mas ok, que seja útil. Falar sobre casos de sucesso é sempre um bocadinho subjetivo, não é? Porque, tal como dizia, nós também temos muitas coisas que fizemos mal, e durante este percurso temos algumas coisas positivas, mas muitas coisas que correram mal e que fazem parte do nosso crescimento. Antes de mais, aqui só, se calhar pode haver alguém que não conheça muito bem o que é a Qatari, dizendo só que a Qatari, nós somos uma empresa de andaimes, o que nós pretendemos é ser uma referência no setor dos andaimes. Nós desenvolvemos sistemas de andaimes, os nossos próprios sistemas, fabricamos os nossos próprios sistemas ou sistemas de outras marcas internacionais, no chamado Private Label ou em OEM, e depois prestamos também serviços ligados a este setor. Nós vendemos, alugamos, montamos, fazemos o projeto, o transporte, ou seja, todo ali o ecossistema em torno do andaime, nós estamos ligados a isto com várias abordagens. Em termos de internacionalização, nós temos relações comerciais com mais de 50 países, ou seja, já vendemos para mais de 50 países e temos já um portfólio de bandeirinhas, que nós costumamos dizer, já interessante. Começamos este processo de internacionalização há cerca de 15 anos, por aí, 15, 16 anos, e começamos da forma que eu acho que é também o mais comum aqui nas empresas aqui da nossa região, que é o mercado espanhol, que é o mais próximo e sempre o mais barato e o mais simples, e o mercado dos PALOPs, o mercado de Angola, principalmente Angola, mas também Guiné, também outros PALOPs. Para nós isto aqui é importante, e esta parte aqui da internacionalização, há uma nota que nós costumamos falar, é que quando saímos de casa já estamos a gastar dinheiro, e por isso a internacionalização é uma coisa muito cara, e não é uma questão de moda, é uma questão, é uma coisa cara, esta tarefa, e por isso estes mercados de proximidade são sempre os que envolvem menos risco. Numa fase seguinte, nós acabamos por depois participar, por avançar nestes mercados aqui, quer em Espanha, quer nos PALOPs, por criar delegações. Passamos ao modelo de investimento, ou seja, nós começamos por fazer exportação direta e depois, com o tempo, fomos criando delegações. Temos hoje uma empresa que se chama Qatari Espanha, que tem 2 delegações, uma em Madrid e uma em Sevilha, e temos também em Angola. E aqui avançamos para o modelo de delegações. Continuamos em paralelo, criamos um departamento só para exportação aqui dentro da Qatari.
e fomos começando a participar quase de forma errante em feiras, em ações, em mercados, seguindo um pouco ainda a moda e seguindo um pouco ainda aquilo que ouvíamos e de uma forma um bocado ainda com pouca organização. Participámos, lembro-me, numa feira na Rússia, participámos no Brasil, e aqui são 2 casos negativos. São 2 casos em que nós desperdiçámos algum dinheiro, quer na Rússia, quer no Brasil. Fizemos 2, 3 feiras em cada um destes mercados e não são mercados à nossa medida, não são mercados que fizessem o match com aquilo que é o nosso produto e o que é a nossa cultura de empresa. Fomos, mais uma vez, cometendo erros, fazendo coisas certas e coisas erradas, percebendo qual é que era o nosso caminho. Começamos a organizar-nos um pouco melhor, começamos a estudar melhor, a fazer melhor o trabalho de casa antes de sair para os mercados. Começamos a organizar-nos, a perceber quais são os mercados que podiam ter a ver com o nosso produto, em que nós tínhamos certificados, em que nós podíamos aceder facilmente aos clientes. Esses exemplos, por exemplo, da Rússia e do Brasil, são mercados que, à partida, pelo menos no nosso negócio, são gigantes e que, à partida, há procura, há mercado, mas depois há uma distância grande entre conseguir fazer negócios, conseguir aproximar-se do fim e um conjunto de intermediários pelo meio que existem para nos dificultar a vida e para dificultar aqui a quem quer simplesmente fazer o seu trabalho. Fomos então continuando a desenvolver este modelo, quer com as delegações que já tínhamos, quer de exportação direta. Entretanto, criamos uma nova delegação no Chile também, que nasceu inicialmente também com exportação direta e que foi desenvolvendo, percebemos que era um mercado a desenvolver, que tínhamos um parceiro interessante, o mercado tinha potencial dentro da realidade da América Latina e criamos uma delegação no Chile, a Qatari Chile. Esta delegação hoje também está em 3 sítios, está em Antofagasta, no deserto do norte, depois temos uma outra em Santiago e uma outra na 8ª região, cá mais abaixo, perto de Concepción. Fomos começando a adequar a abordagem, basicamente fomos começando a adequar a abordagem a cada mercado. Nós hoje temos mercados com exportação direta, mercados como a Bulgária, dando um exemplo da Europa, Bulgária, Finlândia, outros mercados. Temos a exportação direta, por exemplo, recentemente fizemos aqui uma nova operação num novo país, no Ghana, mas temos outros países em África com exportação direta e na América Latina também alguns outros com exportações diretas. Um outro modelo que fomos desenvolvendo também são os dos comerciais locais. Nós percebemos também que havia países em que, fazendo só aqui o contacto a partir de Portugal e uma visita pontual, não era interessante e eram mercados que se justificava fazer mais algum investimento e nós contratamos comerciais locais, pessoas locais que falam o idioma local, conhecem a realidade e que podem fazer o acompanhamento de forma mais repetida. Há outros mercados em que trabalhamos com agentes, em que são comissionistas, que conseguem um negócio e nos trazem com quem partilhamos o negócio. Há mercados, por exemplo, o mercado francês, que trabalhamos com um distribuidor exclusivo, que é, aqui sim falámos há bocado da questão da diáspora, e é uma empresa portuguesa, uma empresa de portugueses, pelo menos. Os portugueses são muito fortes no setor da construção, em França, como todos sabemos aqui, e é uma empresa portuguesa com quem trabalhamos lá. E depois, pronto, continuamos com o modelo das delegações. Ou seja, nós fomos tentando adaptar a nossa abordagem a cada um destes mercados. Mas, assim, de forma resumida, eu daria aqui 3 ou 4 notas ou 3 ou 4 dicas do que eu acho que foi bem feito e do que eu acho que foi mal feito, mas que pode ajudar a quem esteja a começar agora o processo ou que esteja a fazer o processo ainda de internacionalização, porque nós também continuamos, nós ainda achamos que temos uma margem muito grande e queremos continuar neste crescimento. Nós achamos que é crítico fazer o trabalho de casa, recolher o máximo de informação possível, estudar os mercados, ou seja, esta questão dos certificados, como eu já falei, há mercados em que nós simplesmente não conseguimos entrar
porque o nosso produto não se adapta, os usos e os costumes do país não se adaptam, as certificações não se adaptam, e aí é escusado estar a gastar dinheiro e estar a perder tempo se o produto não encaixa ali, ou se altera o produto, ou então é um desperdício de tempo. Depois, com base nestes dados, definir quais os mercados de apostar, tendo em conta esta questão dos produtos, tendo em conta os idiomas, por exemplo, tendo em conta os nossos recursos humanos, se temos pessoas que podem trabalhar aqueles mercados ou não, se têm características para trabalhar aqueles mercados ou não. E depois ser bastante rigoroso aqui nesta questão dos mercados a definir e não nos deixarmos muito levar pelas notícias que ouvimos, que agora é que vai sair um grande projeto não sei aonde e agora é que o mercado tal é que está a bombar muito e a bombar entre aspas, ou que está a ser muito importante e que temos que ir para ali. Com isto aqui, definir um budget e uma estratégia para abordar estes mercados, para estes mercados target, e tentar adaptar essa estratégia com aquela abordagem que eu já disse há bocado, mas que é a que vem nos livros. Tentar adaptar se naquele mercado conseguimos trabalhar diretamente a exportação, que é mais barata, se conseguimos entrar lá mas é fechado e tem que ser agentes, ou se conseguimos estar lá com uma delegação, conseguimos ter lá stock e conseguimos desenvolver aqueles mercados dessa forma e tentar adaptar aqui a abordagem a esses mercados. E depois ir medir e ajustando em termos de ações e de formas de penetração e de crescimento. Pelo menos esta tem sido a nossa abordagem, tem sido esta a forma como tentamos, quase de forma iterativa, ano a ano, definindo países target, ou recolhendo esta informação para definir quais os países target, definir estratégia, definir o budget, atacar, pôr isto em prática e depois perceber, não correu bem naquele país por este motivo, no outro correu melhor, experimentar e ir testando. E é, assim de forma resumida, um pouco aquilo que nós temos feito em termos de exportação e em termos de dicas, o que eu poderia assim indicar de forma resumida. Muito bem, obrigado, Bernardo. Eu acho que foi uma bela aula de marketing internacional. Não, eu acho que não, acho que temos aqui também pessoas muito a incapacidade de síntese em 15 minutos tocou aqui no que são, em termos de posicionamento estratégico, quando olhamos para... Eu, curiosamente, em 1994 foi o início do meu percurso académico com a cadeira de marketing internacional no ISAG e por isso digo que, de facto, tocou aqui em questões que, em termos técnicos, tocam o que é mais relevante no contexto de uma estratégia de internacionalização, nomeadamente a questão central dos modos de presença, como abordar os mercados e a escolha das opções de presença internacional. As questões, porque muitas vezes os especialistas não são consensuais na perspectiva da segmentação internacional, na segmentação multicritério, quais são os mercados em que vamos apostar, tendo em conta a sua especificidade, quer em critérios macroeconómicos, quer em critérios microeconómicos. A abordagem do marketing mix internacional, como é que nós vamos fazer no composto de marketing de acordo com a utilização e os usos de cada um dos mercados. E depois, de facto, as questões todas do posicionamento e da monitorização e controlo, tendo em conta também a construção do budget e da forma de monitorizar a presença internacional. Naturalmente, para estarem em mais de 50 países, já estão a operar num contexto de internacionalização. Acredito que o volume de negócio internacional deve estar em mais do que 75% da expressão do volume de negócios nacional, tendo em conta o que aqui espelhou, e por isso estou em crer que estamos perante um belo caso de presença internacional, e daí obrigado pela partilha e pela capacidade de síntese. Sim, e assim sendo... Assim, o nosso volume de exportação está mais ou menos nessa casa dos 80%. Tem sido esse e há bocado eu estava a falar sobre essa questão da internacionalização ser uma questão cara, financeiramente cara, e por isso para nós foi desde há alguns anos passou a ser estratégico e nós não fizemos a exportação, não começamos a fazer internacionalização por acharmos que era bonito, ou por vaidade, ou por isso, era porque realmente fica limitado trabalhar apenas no mercado português ou até no mercado ibérico, e a nossa forma de podermos crescer teve que ser essa, e isso obrigou-nos a mudar, e hoje eu acredito que o mindset dentro da empresa já está focado nesses 80%, e nós quando lançamos um produto, quando lançamos um catálogo hoje,
primeiro lançámos o catálogo em inglês e depois só decidimos se este catálogo vai ser traduzido para português ou não, ou primeiro pensámos tudo já num contexto de poder ser usado fora de Portugal, para depois perceber se adapta também ao mercado português. E isto não foi por uma questão de vaidade, senão por necessidade, foi porque, para crescer, eu acredito que as empresas portuguesas têm muito potencial para isto, e para crescermos tem que ser este o caminho. É uma questão de estratégia, não é? No entanto, eu até lançava à doutora Célia, que está presente, nós estamos a ultimar o estudo de benchmarking, mas se a Qatari tiver aqui um bocadinho de tempo disponível para partilhar a sua experiência, eu sou capaz de lhe enviar um documento de 2 páginas em que gostaríamos também, dado que todas as empresas que participaram no projeto nós convidamos a integrar este estudo de benchmarking enquanto boas práticas e de partilha, por isso lançamos-lhe o desafio e depois, se calhar, numa segunda edição, que será no imediato, agora temos que entregar ao ICEP o documento atual, mas da parte que nos diz respeito estamos perfeitamente abertos e acho que o exemplo da Qatari é um exemplo, pelo que aqui desceu, de uma bela prática internacional e do caminho que importa percorrer num curto espaço de tempo, porque 17 anos é um tempo curto, porque de facto a internacionalização, como disse bem, pressupõe recursos e tempo, e recursos financeiros muitos, não só os humanos e os técnicos, mas também os recursos financeiros e o tempo, e daí acho que o que espelhou aqui espelha muito bem o que é o exemplo de muitas das empresas do território, que de facto têm experiências internacionais fantásticas e que faz todo sentido que partilha destas experiências e podemos também partilhá-las em suportes não só físicos, em estudos, mas que depois sejam umas janelas de oportunidade em que as outras empresas possam interagir convosco e que possam fazer esta rede que o Zé de Matos há pouco falava, porque importa cooperar e importa até competir, que é cooperar com outros concorrentes, porque não devemos ter medo de sermos absorvidos se tivermos uma estratégia bem definida e se conseguirmos manter um nível de celeridade no nosso processo de tomada de decisão e no nosso posicionamento estratégico. E daí o meu bem-aja, muito obrigado por esta partilha, acho que foi um excelente caso e uma capacidade de síntese fantástica, aquela que nos trouxe hoje, Bernardo. Muito bem, estamos aqui no tempo de algum debate, já estamos a ultrapassar aqui 5 minutos do tempo que nos foi concedido para esta sessão, mas eu acho que a organização ainda me permite essa ousadia de dar voz às pessoas que partilham e que estão a assistir, que queiram colocar alguma questão a quem participou, ao Bernardo ou aos outros parceiros que participaram neste painel de hoje, e por isso temos aqui 5, 10 minutinhos, acho eu que não me vão despedir só por esta ousadia, por isso temos aqui 10 minutitos antes de passar a palavra ao engenheiro Carlos Brandão para fazer a sessão de encerramento. Por isso, bem sei que a primeira questão é sempre a mais difícil, poderemos passar já à segunda, estejam à vontade e coloquem a questão que entendam conveniente. Ou por escrito, se quiserem por escrito, no chat, eu estou a ver o chat. Já agora, e não querendo obviamente, penso que me estão a ouvir, não querendo obviamente monopolizar a intervenção e pegando naquilo que o Bernardo Neri disse, eu aqui complementava com duas situações. Em primeiro, aquilo que é a capacidade da Qatari, a capacidade de fazer e de inovar e de se adaptar aos desafios que vão surgindo. Eu próprio, enquanto estava aqui a ouvir a intervenção, estava a procurar uma fotografia que tinha de um belíssimo trabalho que a Qatari fez, aqui curiosamente na Câmara Municipal, quando da recuperação de uma das chaminés que nós temos aqui no Conselho e propriamente a chaminé que está aqui colocada instalada no edifício municipal, que é um marco histórico, um marco identitário da indústria valcambrense. Pronto, não tive obviamente tempo de encontrar a fotografia no meio de centenas que vou tirando para memória futura, mas lembrei-me desse trabalho e da forma, diria, notável como a estrutura foi montada. Depois dar nota também aqui, e no fundo também é uma partilha de experiência e uma partilha de experiência daquilo que é do mercado internacional. Obviamente eu nunca estive muito ligado à exportação e à atividade industrial e empresarial, porque eu trabalhava numa entidade certificadora, mas
durante alguns anos, e quando era presidente da adega cooperativa, eu tive também uma passagem durante algum tempo pela direção da Vercoop, que é uma união de adegas cooperativas, e obviamente que o vinho verde, como sendo um produto emergente, um produto que procura novos mercados, e pegando naquilo que foi a experiência negativa do mercado russo, obviamente hoje quando falamos de Rússia e desde o dia 24 do mês passado, é um termo e um nome que nos assusta um bocadinho, portanto, fruto daquilo que está a acontecer na Ucrânia. Mas de qualquer forma, essa experiência que eu tive no mercado russo e na altura, enquanto diretor da Vercoop, foi com muita insistência minha, e nós temos também muitas vezes que ter algum feeling em relação àquilo que é a nossa capacidade de encontrar mercados e de encontrar oportunidades. Portanto, esse feeling assentou essencialmente em duas coisas. Por um lado, na enormidade do mercado e, por outro lado, na ausência de oferta do tipo de produto. Portanto, ou seja, há duas variáveis que poderiam, se corresse, obviamente, se conjugassem, corresse bem, poderiam ser variáveis de sucesso. Uma, a dimensão do mercado, outra, a falta de concorrência do produto em questão. E à data, e pegando aquilo que foi essa experiência de gasto e de investimento, portanto, na altura, à partida seria um gasto, depois verificou-se que veio a ser um investimento. Havia algum ceticismo, curiosamente não meu, mas havia algum ceticismo em relação ao sucesso dessa operação no mercado russo, viagens caras, hotéis caros e a feira também muito cara. Mas consegui levar a minha avante e, curiosamente, ao fim de meia dúzia de anos, o volume de faturação da Vercoop no mercado russo, neste momento, já rondava os 30% a 35%. Portanto, ou seja, uma entidade que tinha essencialmente o seu mercado centrado em dois operadores, que era o Grupo Jerónimo Martins e o Grupo Sonai, se um deles falhasse, obviamente, a situação que se complicava em termos comerciais, com esse novo mercado a que somavam todos os outros, portanto, a situação tornou-se, diria, bem mais agradável. Isto para dizer o quê? Que as empresas, e porque o nosso mercado efetivamente é um mercado pequeno e todos nós temos essa noção, todas as empresas que tenham um produto exportável têm que estar no mercado externo, têm que ser arrojadas, têm que ser determinadas, obviamente, com contrapeso e medida e medindo aquilo que são, obviamente, as consequências dessas decisões, mas é absolutamente determinante que as empresas se internacionalizem, que as empresas estejam em variedíssimos mercados e que estejam essencialmente naqueles mercados com potencial de crescimento e onde o produto que nós vamos vender ou que vamos levar seja efetivamente um produto que tenha acolhimento nesse mercado. E por isso, no fundo, corroborar com aquilo que o Bernardo Neri disse, que efetivamente o facto de estarem em 50 países é extraordinariamente importante naquilo que é o volume de faturação, mas por outro lado, no desafio que é estar nesses mercados e aquilo que é importante ter na decisão empresarial de avançar e de partir exatamente para o mercado externo. E por isso peço desculpa por esta intervenção, que não estava obviamente programada e pensada, mas ela contextualizou-se em função daquilo que foi a intervenção do Bernardo Neri, que eu agradeço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se há mais alguma questão dos participantes. Já está tudo a precisar de café. Se o Engenheiro Carlos Brandão me permitir, eu passo só a palavra para um breve cumprimento do Dr. Miguel Coelho, enquanto outra entidade copromotora deste projeto, dado que é sessão de encerramento final, apesar de ter falado anteontem, tempo que chegue, mas para todos os efeitos, acho que é sessão final, acho que é bem-vindo umas palavras de boas-vindas também, e depois passo ao Engenheiro Carlos Brandão para o encerramento. Sr. Doutor, se faz favor.
Boa tarde a todos. Um cumprimento muito especial a todos os oradores que estiveram presentes nesta sessão, na sessão de hoje. De facto, foi uma sessão interessante e este é o culminar do Master Export. Esperemos que não fique por aqui. Nós, como eu dizia ontem ou anteontem, o balanço é extremamente positivo. Apesar dos contratempos que enfrentamos na execução e na concretização deste investimento, resultantes dos constrangimentos de Covid-19 e que nos impediram de fazer deslocações ao estrangeiro, que nos impediram de participar em mais feiras, que nos impediu de trazer mais compradores estrangeiros a Portugal. Mas, enfim, conseguimos ir resolvendo estas contrariedades e ultrapassando estas contrariedades. Portanto, eu penso que o resultado final é bastante satisfatório, é bastante positivo, de uma forma geral, aqui para as nossas empresas de Águeda, penso também de Câmara e Aroca também, e, portanto, penso que estamos todos de parabéns. É importante, queria ressalvar, de facto, o apoio e a colaboração de todas as entidades que colaboraram connosco, desde as diversas câmaras municipais, o próprio AICEP, as câmaras de comércio e indústria, com quem contactámos lá fora, com os diversos órgãos de comunicação social, alguns deles presentes, enfim, agradecer as entidades que financiaram e tornaram possível este Master Export. E o balanço é extremamente positivo. Penso que foi uma primeira experiência esta da internacionalização para o centro da Europa e também que é um ponto de partida para futuros projetos, pelo menos também este fruto, esta relação AIA, Águeda e Aroca e a Câmara também foi bastante profícua e interessante. E penso que nós, da nossa parte, estamos disponíveis para que no futuro averiguar e equacionar novas candidaturas, novos projetos, sempre com o objetivo de apoiar as empresas nossas associadas a internacionalizar-se e a conquistarem novos mercados, novos clientes, enfim. É esta a nossa missão enquanto associação e, portanto, estamos disponíveis para isso. E, portanto, também o meu muito obrigado e na qualidade de Secretário-Geral da Associação Portugal da Águeda e como promotor deste Master Export, também agradeço também à ECA, obviamente que sim. Também. Muito obrigado a todos. Obrigado, Miguel. Meu caro Sr. Presidente da Associação Empresarial de Câmara e Aroca, o tempo é seu para fechar com chave de ouro. Muito bem. Foi com enorme satisfação que tive aqui estas 2 horas a ouvir aqui os ilustres palestrantes. E queria, para finalizar, novamente, portanto, agradecer aos 2 municípios que estiveram connosco desde o início neste projeto, ao Presidente José Pinheiro, que nos acompanha aqui hoje e que eu agradeço desde já toda a amabilidade de estar connosco este dia, à Presidente Margarida Belém, que também desde a primeira hora esteve connosco no projeto e que esteve na sessão de início, de arranque do projeto e mais algumas iniciativas, tivemos a oportunidade de estar juntos. Também na presença do Miguel Coelho, agradecer também à Associação Empresarial da Águeda, que foi um parceiro que tivemos muito gosto e que trabalhamos em perfeita sintonia, e penso que isso poderá suceder também a nível futuro, porque estamos em, como é que chama isto, em quadros, em zonas diferentes do país, portanto, e que podemos fazer projetos, nutos diferentes e que podemos fazer projetos em colaboração, e isto é sempre agradável, termos parceiros à altura, digo eu, estar aí para além das boas experiências gastronómicas que nós vamos tendo ao desenrolar todos estes projetos. De facto, trabalhar em rede foi um dos, digamos assim, um dos objetivos que foi plenamente atingido e que tivemos também a oportunidade, para além do sucesso internacional, já aqui falado, etc., vou realçar mais aspectos ligados mesmo até à troca de experiências entre associados, que nós ao longo de todos estes seminários tivemos connosco
não sei, mas mais de 30 ou 40 empresas de toda esta região, e que foi muito positiva a troca de experiências, porque isso é fundamental nos dias que correm, e posso contar aqui um caso particular, por exemplo, temos aqui a Qatari connosco. Eu, na altura, fui falar com o Paulo Neri, no ano de 2013 ou 14, e ao falar com ele ganhei muito dinheiro. Portanto, não foi por negócio nenhum que fizemos, mas portanto, do resultado da conversa, nós não investimos nada no mercado que estávamos na altura a pensar em investir, investimos noutros e por isso ganhamos dinheiro, ou não perdemos, pelo menos, que foi isso que esteve em jogo. Estamos a falar no caso concreto do Brasil, pronto, mas esta troca de experiências é fundamental para nós podermos também, e para as nossas empresas, chantar etapas e não estarmos todos aqui a fazer o mesmo caminho. Se um perde, não temos todos que perder. Se um ganha, evidentemente que os outros também podem ganhar com isso. Portanto, e essa troca de experiências também teve subjacente a este entrosamento entre associados, portanto, entre empresas que estamos, no fundo, nem competidores somos, não estamos em setores muitas vezes diferentes e cada um faz o seu produto. E mesmo que estejamos no mesmo mercado, quando estamos a falar em internacionalização e a exportação, portanto, nós, mesmo duas empresas que fazem a mesma coisa, têm mercados. Portanto, é quase mercado infinito, digamos assim, se formos empresas pequenas. Eu gostei também bastante da intervenção do José de Matos. Portanto, o José de Matos também é uma personalidade que eu sigo e que recebo constantemente os seus boletins, as suas revistas trimestrais, portanto, da associação, em que tem muito know-how e tem sempre uma coisa muito boa que eu tento também seguir, que é tenta perspectivar sempre o futuro e não estar só com os olhos no presente. E isso é fundamental. Nós temos que estar, sim senhora, todos preocupados com o presente, com o futuro próximo, mas pensarmos, nos tempos que vivemos hoje, pensarmos 1 ou 2 anos à frente, e se conseguirmos ter algum grau de certeza, que é muito difícil, já é muito bom. Mas o José de Matos tem essa particularidade e que nos permite também tomar alguma visão mais à frente, e é muito importante essa experiência para nós empresários. Também, pronto, o Bom Dia ganhou aqui um assinante, não é? De qualquer forma, da minha parte, foi realmente também uma coisa um facto muito positivo nós termos, portanto, entrado em contato com o Bom Dia, que no fundo é um jornal, mas para nós já funciona como Câmara de Comércio, já funciona como tudo, portanto, como o Raul Reis particularmente disse, porque nós também conhecemos a realidade de muitas câmaras de comércio e conhecemos a realidade que, por vezes, mais vale ter um bom jornal do que uma má Câmara de Comércio. Portanto, e não estou aqui a criticar ninguém, estou simplesmente a valorizar o Bom Dia. E foi isso que aconteceu e que sucedeu e que nos também permitiu abrir bastantes portas em termos de contacto com a diáspora, e a diáspora também conhece, portanto, as empresas de origem desses mesmos mercados, e é uma porta que queremos manter aberta e vamos fazer por tudo para que isso venha a acontecer. Pronto, e como acabei de dizer, este projeto Master Export que está a encerrar agora é realmente uma porta que fica aberta, que nós queremos mantê-la aberta. Já estivemos aqui a falar ainda hoje, aqui que sou Presidente da Câmara do município de Valdecâmara, para, com este ou com outros projetos, possamos manter esta ligação, aprofundar estas ligações, quer haja ou não financiamento, porque isso também é uma das questões que está em cima da mesa. Se houver, melhor; se não houver, também não vamos parar por aí, porque temos que arranjar uma estratégia de seguir em frente e de cada empresa assumir os seus custos, os municípios assumir os seus custos, mas não ficarmos parados, portanto, avançarmos. E esse é realmente o que está em cima da mesa e o que está nas nossas mentes para perspectivarmos o futuro próximo, que separássemos por aqui, porque o projeto acabou, então poderia dizer que não estávamos a proceder bem. Portanto, esta é a nossa perspectiva, é por aí que queremos avançar e vamos meter mãos à obra para continuar este trabalho. Desde já, obrigado a todos. Não sei se o doutor Adriano quer dizer mais alguma coisa. Por minha parte, estaremos cá muito brevemente com outros projetos e com outras perspectivas. Esperamos que as visões turbas que temos agora da sociedade no futuro próximo possam esmorecer e que dentro de algum tempo possamos regressar todos à normalidade. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E assim fechamos esta nossa sessão de encerramento. Posso só fazer uma pequena intervenção? Claro. Sim, força. Aqui, depois de tal elogio, fico aqui inchado, tenho que dizer qualquer coisa. Obrigado ao Carlos pela generosidade. Nós queríamos também dizer que para o Bom Dia este projeto ainda não acabou. Aliás, claro. O José Luís vai depois falar convosco por causa disso. Nós gostaríamos de entrevistar os 3 presidentes de Câmara envolvidos no projeto, e as 2 associações, os respectivos presidentes. Portanto, Carlos não só leitor, mas também ator do Bom Dia nos próximos tempos. Portanto, para nós encerraremos também com isso e será uma oportunidade de continuarmos esta relação e continuar a desenvolver isto. Sim, e ainda tem que sair várias notícias sobre estas sessões de encerramento, por isso prepara espaço no jornal para espelhar este trabalho desenvolvido e também alguns espaços no jornal para partilhar o caminho percorrido por estas nossas empresas como a Qatari. Muito bem, muito obrigado a todos, fiquem muito bem, foi um gosto estar convosco e vamos andar por aí. Tá? Muito obrigado, até breve.